Plant-Based Foods. Alimentos baseados em plantas, se eu traduzir para o português literal. Do que a gente está falando no final das contas? Quanto disso tem a ver com um pouco mais de espuma? Quanto disso é realidade? No que a gente pode apostar como sendo perspectiva para esse negócio? A gente vai detalhar já o que é. Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube. E apesar de eu não ser um cara técnico no campo, de não ser um engenheiro de alimentos, apesar de a gente não trabalhar especificamente dentro dos cardápios ou das receitas dos restaurantes e da indústria de alimentos e tal, a gente vive o mercado. Então muitas vezes a gente tenta traduzir, tenta trazer aquilo que a gente percebe, que a gente lê como movimento, como tendência, tenta trazer números para poder ter um pouco mais de clareza sobre esses movimentos de tendências, para dizer quanto do futuro a gente pode apostar que vai ser um determinado movimento ou tendência como isso que a gente está falando. Então a gente vai tratar aqui desse termo que está em ebulição já há vários anos e que outra vez nas feiras recentes nacionais e fora do Brasil a gente vê com ênfase, né, com destaque, que é o plant-based. Então, primeiro, e aí correndo o risco, vou pedir essa permissão para você, correndo o risco de não ser literal ou de não ser estritamente ligado a como a indústria está utilizando essa nomenclatura ou essa definição no mercado, eu vou dizer qual é a minha definição para plant-based. Qualquer alimento que tenha como origem plantas, ou seja, legumes, verduras, frutas e outros que tais. Por que eu estou falando dessa forma? Porque se convencionou chamar como plant-based fundamentalmente uma parte da indústria que pega proteínas tradicionalmente de origem animal e cria análogos para essas proteínas a partir de ingredientes vegetais. Ela elimina o animal, insere o vegetal, mas quase que numa versão de replicar aparência, textura, sabor, aroma típicos das proteínas animais. Então eu faço esse contraponto porque, na minha opinião, a gente deveria olhar o mercado de uma forma mais ampla e não especificamente esse segmento que vem ganhando corpo ao longo dos tempos. Essa discussão para mim, e até eu vou dizer com toda sinceridade, eu não tenho lá tanto conforto para falar disso, foi o Ari, o diretor de YouTube aqui meu já há vários anos, desde o primeiro dia, ele que me cutucou, falou, não tem importância, fala qual é a tua leitura, até porque você vivencia esse mercado, então se não for legal, é culpa do Ari. Mas vamos lá. Eu fui estimulado a pensar nesse tema há menos de um mês atrás, quando eu estava numa visita técnica, naquela que para mim é a rede mais legal de alimentos naturais, frescos, orgânicos, locais do mundo, que é o Whole Foods, e onde eu fui procurar, dentro de numa loja grande da rede, eu fui procurar onde estavam os plant-based. E, pasmem, eu peguei um espacinho da loja absolutamente insignificante. E eu não sosseguei enquanto eu não falei com um responsável pela loja, fazendo exatamente a pergunta que era: por que tem tão pouco plant-based numa loja dessa que tem esse apelo ligado à saudabilidade, estilo de vida, bem-estar e etc. Depois de cavocar um pouquinho com ele, para mim começou a ficar claro. Ele falou, olha, o consumidor nosso, ele é um consumidor que ele vem até nós procurando produtos naturais, produtos frescos, produtos locais, fornecedores integrados e baixíssimo grau de industrialização naquilo que ele consome, especialmente no campo de alimentos. Quando ele me falou esses 5 ou 6 elementos que eu citei aqui, para mim ficou claro o seguinte: por mais que eu tenha naquilo que a indústria está chamando de plant-based, que são produtos industrializados à base de plantas, por mais que a gente tenha o benefício, né, que tem uma discussão sobre isso, mas que tenha um benefício, né, que você tira da produção ou do uso de animais para plantas, por mais que isso seja uma verdade, na verdade você está colocando um grau de industrialização intenso no negócio, ingredientes não naturais para garantir a conservação, estabilidade, shelf life, etc. do produto,
que tira uma parte do benefício que pessoas que estão claramente buscando a saudabilidade têm num produto fresco. Isso me colocou uma pulga atrás da orelha. Um tempinho depois a gente estava numa feira, na maior feira de restaurantes do mundo. E aí uma quantidade enorme de expositores de plant-based, é fato, mais do que em todos os anos passados que a gente teve nesse encontro, mas com alguns outros destaques. Os dois maiores expositores de plant-based do mercado norte-americano, Impossible Burger e Beyond Meat, os dois com espaços muito menores do que anteriormente, menos destaque dentro da feira. Um outro destaque que a gente pegou é que a proporção de expositores falando sobre carnes análogas, hambúrgueres, almôndegas, carnes moídas e etc., e pescados, versus lácteos e versus ovos, a proporção de carnes diminuiu. Isso também causou uma curiosidade que depois me fez entender quando 3 caras de lácteos falaram, olha, um dos grandes benefícios de lácteos é que a gente tem muita gente que tem restrição à lactose e que enxerga num análogo de produtos teoricamente ou originalmente à base de leite, eles enxergam benefício no plant-based de ovos. Isso fez bastante sentido também para mim. Então, uma outra coisa que também chama atenção, né? Um avanço enorme, isso é fato, de aparência, textura, sabor e etc. Os produtos realmente têm avançado. Mas quando a gente começa a indagar um pouco atrás de números, a sensação que eu tenho numericamente é esse mercado, considerando que ainda é um mercado muito pequeno no mundo, ele não cresce a taxas tão aceleradas, especialmente no segmento de carnes que deveria. Ele não cresce a taxas tão aceleradas quanto seria típico para um mercado booming, um mercado explosivo, em estágio muito inicial ainda de construção. E aí eu parei para pensar um pouco em alguns temas do tipo, esses produtos, especialmente as carnes, para um vegano, ele faz muito sentido? Minha opinião é que ele não é um crime. Por outro lado, um vegano convicto, um vegano de verdade, que ele tem essa pegada filosófica, conceitual, de visão de mundo e etc., que vai muito além do alimento, ele teoricamente não é o cara que se encanta pelo hambúrguer, pela almôndega, pela carne moída, pelo frango empanado, porque isso é contrário à filosofia dele mesmo, é contrário àquilo que ele acredita e valoriza. Então por que ele teria esses produtos numa versão planta? Ele não deveria querer replicar os produtos originais que são cárneos, que são de origem animal. Eu ouvi isso pelo menos de 4 ou 5 expositores com quem eu tive a chance de conversar. O vegetariano e o flexitariano, quem adota um híbrido, né, de dieta à base de animais e plantas e etc. Para esse cara, faz sentido um plant-based? Eu diria que faz, quando é o que tem. Tende a não ser a prioridade dele ou a preferência dele. Porque no momento em que ele prefere comer um produto à base de vegetais, ele vai por alguma coisa normalmente mais fresco, menos processado, menos industrializado. E quando ele quer algo à base de carne, aí sim ele vai à base de carne. Isso no caso do flexitariano. No caso do vegetariano, a opção dele tende a ser por aquilo que tem menor industrialização e que tenha como ingrediente as plantas. A minha conclusão aqui é o seguinte, esse não é um segmento que vai ser do tamanho que a mídia, ou os meios de comunicação, ou até muitos dos especialistas têm dito. Ele vai ter sim um mercado, uma fatia de mercado, aí eu estou falando do plant-based industrializado, o plant-based análogo à carne, com os formatos parecidos, as texturas parecidas. Ele vai ter um espaço sim, muito ligado a essa frase que eu acabei de falar, quando é o que tem, quando a opção disponível para comer algo que derivou de vegetais é esse plant-based e não um produto natural, fresco, local, orgânico, etc. Então, vai ter um espaço? Sim.
Muito expressivo? Minha opinião é não. Tanto é que em muitos cardápios, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o plant-based não evoluiu, para não dizer que em muitos casos ele até saiu de cardápio por ter uma venda muito pouco expressiva. Então, essa é a minha visão, olhando um pouco essa questão, que no final das contas significa a valorização que a gente pode esperar para os próximos anos é muito mais essa revalorização, essa volta ao natural, ao local, ao fresco, essa valorização, muito mais do que o plant-based industrializado e substituto direto dos formatos de carnes animais. Essa é a minha visão. Qual é a sua?